programa de hoje, vamos conversar com a senadora pelo União Brasil do Tocantins, a senadora professora Dorinha Seabra, que é também vice-líder do governo Lula no Senado Federal. Conosco vai falar sobre sua atuação parlamentar, especialmente nas áreas da educação, falar sobre o seu próprio estado em suas áreas de atividade econômica e no turismo, e ainda falar sobre reforma tributária e outros assuntos importantes, como também a defesa das causas ligadas à mulher. Seja bem-vinda, senadora Dorinha, ao nosso Espaço Cidadão. Olha, é um prazer falar com você, Robson. Nós que estávamos ensaiando esse momento há muito tempo, né? Ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o trabalho, discutir alguns temas importantes. E, lógico, meu carinho todo especial pelo Nordeste, e em especial pelo Rio Grande do Norte, um lugar maravilhoso. Tocantins tem lugares bonitos, mas Natal, Rio Grande do Norte, não perde nada para o estado. Sem dúvida, senadora. E eu inicio pedindo que a senhora possa apresentar o seu estado para quem ainda não conhece, principalmente, por exemplo, na área do turismo. Bom, o Tocantins é um estado, é o mais novo, né, da federação, e muita gente fica essa semana mesmo em uma das comissões, na comissão de orçamento. As pessoas misturam, né? O Tocantins, ele não é centro-oeste, ele nasceu de Goiás, a divisão de Goiás, que Goiás sim é centro-oeste, mas Tocantins é região norte, e nós estamos bem no coração do Brasil, que oportuniza o Tocantins a ter um contato com vários estados, né? Então, nós temos divisa com Bahia, Maranhão, Piauí, Goiás, são 6 estados. Isso também dá uma identidade com a alimentação, com o tipo de estrutura da nossa geológica, né? Por exemplo, o Tocantins tem o Chapadão dos Gerais, a Chapada dos Gerais, nasce no Espigão Mestre e segue trazendo muitas pedras preciosas, ouro, enfim, aqui, e passa inclusive pelo Jalapão, que é um ponto turístico muito conhecido do Tocantins. Mas o Tocantins tem 2 rios enormes que cortam o Tocantins, paralelos, né, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, e por muito tempo foi um espaço, né, de deslocamento e de escoamento da produção. Hoje nós temos algumas BRs que cortam o estado, e com o Rio Tocantins, muitos afluentes, muitas cachoeiras. Tem uma região aqui que é conhecida como Cantão, que é próxima à Ilha do Bananal, que reúne vários ecossistemas, tem até um pedacinho de mata atlântica, tem cerrado, tem a própria ilha com um banho, com muitas comunidades indígenas. Isso é um lugar muito bonito. O Jalapão, que é muito conhecido, as pessoas acompanharam uma parte do Jalapão, mas o Jalapão é muito mais do que foi mostrado já, né, pela rede nacional, porque são vários municípios. No Jalapão nós temos o Capim Dourado, que tem uma comunidade matriarcal, em que as chefes de família, a associação do Capim Dourado, ela é dirigida por mulheres. Acho que até do ponto de vista cultural, os homens saíam muito para poder ir tentar o emprego em outro lugar, e as mulheres ficavam tomando conta, e em muitos casos nem voltavam, né? E isso é presente lá no Bico, com as quebradeiras de coco do Babaçu, que são mulheres que fazem esse trabalho. Agora, o Tocantins é muito bonito, tem muita água, muita cachoeira, Lagoa do Japonês. Acho que um dos maiores parques de monumentos fósseis, que são as árvores fossilizadas, que é na região de Filadélfia, divisa com Maranhão, Carolina. É um parque, hoje é um parque regular. Há pouco tempo foram apreendidos 10 mil quilos de pedras que estavam saindo do país.
foi recolhida, chegou de volta essas pedras. Infelizmente, elas são tiradas lá da natureza. Agora nós vamos ter que aproveitá-las em museus, em outros espaços. Mas é um parque interessante, vale a pena pesquisar. É um Sem parque dúvida. na região de Filadélfia, são árvores fossilizadas, é um dos maiores parques. Acho que eles dizem que é o maior parque, né? E o Perfeito. Jalapão, com fervedouro, porque muita gente fica, o Jalapão é lindo. Tem cachoeiras muito bonitas, tem as dunas do Jalapão, mas tem uma coisa que eu acho que é um fenômeno que é pouco conhecido, que é chamado de fervedouro. E por que chama fervedouro? Porque é uma nascente de água, então você vê aquela água cristalina, como se fosse um poço, só que aquele poço, quando você olha, ele está fervendo. Mas não é Hum, água quente, são as milhares de nascentes que, que dão esse aspecto da água fervendo, que a água está borbulhando. E o que é interessante é que a gente não consegue afundar, você não consegue ficar com o pé no chão. Com as nascentes, você bora o tempo todo. Então, vale a pena conhecer. sem dúvida. Já estou curioso para conhecer o estado do Tocantins. Será um prazer, senadora. E eu gostaria que nós pudéssemos agora falar um pouquinho sobre sua atuação parlamentar, iniciando com o foco que a senadora tem, inclusive como é conhecida, né, senadora professora Dorinha, né, então falando sobre essa área de educação. O que é que a senhora poderia destacar de sua atuação, inclusive já numa parceria com o atual governo, né? Temos alguns anúncios, temos informações importantes sobre o novo ensino médio e tantas outras coisas que vale a pena a gente compartilhar com quem nos acompanha nesse momento. Então, a minha principal área de atuação é a educação. Fui professora alfabetizadora por muito tempo, professora de escola, fui secretária de Estado da Educação do Tocantins por quase 10 anos. E depois, em 2010, fui eleita deputada federal. Fiquei por 3 mandatos de deputada federal e fui eleita agora na última eleição como senadora. E os temas da educação, eles me motivam muito, porque de verdade eu acredito que é pela educação que nós apresentamos novas oportunidades para as pessoas e para o país. Nós temos muitos exemplos de como a educação muda histórias. Em muitos casos, as pessoas que estão hoje no ensino superior ou até no ensino médio, às vezes são os primeiros da sua família que tiveram a oportunidade de estudar, pela dificuldade de acesso, pela a própria ausência e até descontinuidade de políticas públicas, né? E, então, eu tenho temas importantes ligados à educação, melhoria da gestão, a própria BNCC, a Base Nacional, foi de uma emenda minha que foi incluída no Plano Nacional de Educação. E quando eu fui candidata a primeira vez, muita gente dizia assim, nunca mexeu com política, eu não era de família, não sou de família tradicional política, por que que não começa como candidata a deputada estadual? E eu respondi, olha, eu não estou procurando emprego, eu tinha concurso, eu tinha minha ocupação, eu tinha uma expectativa no mandato seguinte, né, que eu estava disputando, ia ter a elaboração do novo Plano Nacional de Educação, revisão da LDB, e eu tinha certeza que alguns dos aspectos que eu achava que precisava melhorar, eles não seriam mudados aqui na Assembleia Legislativa do Isso, Estado, seria né? ou na Câmara, Alguns a a gente partir da Câmara avançou, Federal ou pelo Senado, né? isso. E acho que tive um grande orgulho de, junto com o senador Flávio Arnes, nós temos sido relatores do Senador Fundeb, do Paraná. aprovamos o Fundeb, senador pelo Paraná, uma pessoa qualificadíssima, preparado e, ao mesmo tempo, de um espírito público enorme, porque nós não nós, tinha uma PEC na Câmara, que era de autoria da deputada Raquel Muniz, que tramitou, tinha já várias audiências públicas, um texto já bem avançado, e no Senado nasceu uma nova PEC, e eu sei por quê. Hoje no Senado eu vejo que a tramitação lá é muito mais rápida, e essa PEC poderia a gente ficar no vai e vem, que é o risco da reforma tributária é esse, né? Aprova numa casa, na outra tem que ajustar o texto,
se mexeu, volta para outra, tem que ter um texto ajustado. E o da Câmara estava mais adiantado, o que não impediria do senador Flávio Arnes ter aprovado a do Senado. O que a gente conseguiu foi fazer um trabalho compartilhado. Tanto que o meu primeiro relatório, o mundo queria cair, porque essa PEC do Senado, ela foi apresentada, acho que construída pelo senador Randolph, que estava na oposição, então tinha uma permissão, né, na verdade, de ser mais ousado do que talvez a deputada Raquel Muniz. Então, nós juntamos o texto e começamos todo um processo de construção. E muita gente imagina, quando entrou a pandemia, nós íamos votar o relatório na terça-feira. Já tínhamos apresentado o texto na comissão especial. Eu me lembro que nós tivemos 68 inscritos para discutir, em média 15 minutos cada um. Então, foi muito tempo de debate, já num texto que já era, acho que, a quinta, sexta versão, porque realmente foi um processo de construção. O maior desafio nosso era, já existia o fundo, o Fundeb, então os estados do Nordeste, mais 2 da região Norte, já tinham compromissos com esse recurso, que acabaria no final do ano, de 2020, ao mesmo tempo como entrar com um novo fundo e sem prejudicar esses estados pobres que precisavam de ajuda, né? Ainda são os mais vulneráveis. E, ao mesmo tempo, o desafio que foi que nós conseguimos construir de uma educação que olhasse todas as redes, permitindo que municípios ricos de estados pobres não recebessem pobres de estados ricos. E aqueles, mesmo em estados como o caso, né, a gente sempre dava o exemplo, mas tem outros exemplos, como o caso de Camaçari, na Bahia, município riquíssimo, e recebia complementação, porque estava no estado da Bahia, e ela é um estado que recebe complementação. E o que a gente conseguiu fazer durante o processo de debate? Aprimorar um modelo que privilegia os mais vulneráveis, mas também parte do recurso novo para incentivar a melhoria do resultado. Então, parte do dinheiro novo vai ser com base nos resultados. Eu escutei, né, muitas instituições, muitas parte da sociedade que dizia: eu quero mais dinheiro para a educação, mas essa escola tem que ser melhor, ele tem que ser mais bem estruturado, mais organizado. Enfim, tinha um pedido para que pusesse mais dinheiro, mas que também sinalizasse para a necessidade da cooperação, da melhoria dos resultados, da redução do abandono. Então, tudo isso estava nesse foco, né? E a gente conseguiu, acho que inédito, porque, e aí, independente de situação política, mas o Fundef foi criado pelo Fernando Henrique, Paulo Renato e Fernando Henrique. O Fundeb pega os governos de esquerda, PT, né? E o que com o Fundeb ampliou para a educação infantil, para a creche, que não tinha, e para o ensino médio. Mas o que eu quero dizer é que durante todo o tempo do Fundeb, a complementação da União nunca passou de 10%, nunca foi 10,1%. E com o governo Bolsonaro, a gente conseguiu nessa construção, e não foi o governo, foi uma construção, porque se dependesse do Paulo Guedes, a gente não tinha conseguido aprovar nada. Nós conseguimos passar para 23%. Então, a gente conseguiu manter os 10% que já existiam, para os estados que já recebiam, e mais 13% gradativos, de modo que nós temos hoje 23% do recurso da União, que vai permitir construir escolas, melhor salário, enfim. Tem sempre essa polarização. É dinheiro mal gasto, é gastar melhor ou precisa de mais dinheiro? As duas coisas. Tem que gastar melhor, é preciso ter mais fiscalização, é preciso ter continuidade. Não adianta cada prefeito que entra, cada governador acaba com tudo, porque eu tenho que deixar a minha marca, ou a cada presidente, de igual forma, né? Eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado. Agora, por exemplo, a reforma do ensino médio.
não pode simplesmente, sem critério, vamos revogar toda a reforma do ensino médio, porque foi toda atropelada, ou não teve democracia, ou veio via medida provisória. O nosso maior cuidado tem que Como é que ser tem com sido o o seu segmento, diálogo né? com o ministro da Educação nesse sentido, senadora? Olha, o ministro esteve essa semana lá no Congresso para entregar um relatório da consulta pública. No documento que ele apresentou, ele elenca alguns pontos. O secretário Maurício tem acompanhado os debates. Inicialmente, o ministro tinha dito que a reforma ia continuar, que não ia mexer com nada, então, porque já existia uma grande insegurança. Eu acho que a pressão, compromissos que acabaram sendo assumidos pelo próprio presidente, pressão grande para revogar a reforma do ensino médio, que, de qualquer forma, eu entendo como bastante assim, atropelada, no sentido de que a gente ainda não teve tempo para dizer nada presta da proposta da reforma, porque a implantação ela começaria este ano, né? Ela começou, e foi isso que eu disse no dia que o ministro foi. A nossa preocupação é com a ponta, formação de professores, um novo desenho. O ensino médio já não era bom, então não é uma coisa assim, não, a reforma estragou o que estava funcionando, não. O ensino médio é, de longe, o maior desafio. Então, não resolve só engavetar a reforma do ensino médio. O que nós vamos fazer com a formação dos Hoje, na sua professores? visão, senadora, há chance de melhorar ainda mais a situação do ensino médio, né? Juntando esses pensamentos divergentes, como a senhora tem colocado, ou seja, ainda é possível aperfeiçoar? É necessário aperfeiçoar. O modelo requer, até porque no formato nosso, nem a gente não consegue votar um texto o ideal. Como é um pacto, né, um acordo e a construção é coletiva, às vezes tem aspectos do texto. Eu me lembro que na época que foi votado, eu mesma fui contra reduzir a parte da base nacional, reduziu bastante, o número de horas ficou muito pequeno. Esse é um dos pontos que eu vejo como consenso. Temos muitas dificuldades nos pequenos municípios, ou seja, na maioria dos municípios. Quando eu falo pequeno, é porque dos 5.000 municípios, né, 5.800, nós temos um número muito alto de municípios pequenos, com menos de 10.000 habitantes, menos de 15.000 habitantes, e que tem poucas escolas de ensino médio. Então, a gente precisa medir, né, qual é o desenho, como lidar com essa questão dos itinerários formativos. O MEC apresenta uma sugestão de 3 itinerários, volta algumas disciplinas para o rol de disciplinas obrigatórias, que também isso precisa ser medido, porque acaba assumindo o mesmo desenho que nós tínhamos, 19 disciplinas, 14 disciplinas, com carga horária pequena, então acho que isso tem que ser pensado. Não é preciso, na minha leitura, a preocupação com o itinerário, mas a possibilidade de você ter uma base nacional e poder ter disciplinas optativas escolhidas pelos alunos, porque aí você consegue dar aquela oportunidade de trajetos diferentes, de interesses diferentes do aluno do ensino médio, sem encaixotar em itinerários que, em muitos casos, não ia chegar a canto nenhum, porque uma escola, 2 escolas, poucas turmas numa cidade. Agora, é preciso avançar. O que eu tenho receio, foi uma das coisas que eu disse para o ministro, é não fazer um cavalo de batalha como se o problema do ensino médio fosse a reforma. O problema é o ensino médio. O ensino médio precisa de ter uma dedicação, um cuidado. Isso passa pela formação dos professores. Há uma série de elementos importantes, né? Além de formação de professores, Boa, né? tem A laboratório, estrutura, né? A estrutura das escolas, né? E tem isso. Então, não mais é meios, para instrumentos para não a atuação, fazer. né? E não ter uma cortina de fumaça, porque que dá a imagem que
se resolveu a reforma, revogou a reforma e aí está todo o problema tá resolvido. Não é verdade, né? Então, acho que isso é importante. Tem elementos que coincidem de maneira geral, as instituições apresentaram, né? Muitos também colocam da importância, né, do jovem participar e se envolver, então as optativas, né, ou disciplinas que poderiam ser montadas, não é assim aleatório. Eu me lembro que na época que estava discutindo esse modelo da reforma, o relator era, se não me engano, o senador Isalci, ou era o senador Pedro Chaves, que foi o presidente, acho que sim. Uma experiência que veio de um instituto federal, creio que do interior de Santa Catarina, em que eles apresentavam isso, um cardápio de disciplinas, de cursos, e os alunos apresentavam uma primeira escolha, uma segunda, uma terceira. A partir das escolhas apresentadas pelos alunos e o foco de interesse dos alunos dentro desse trabalho do Instituto Federal, eles organizavam turmas. E em muitos casos, o aluno não ia ter a disciplina dele. Ninguém vai oferecer, eu estou fazendo um curso, sei lá, e tenho interesse, que eu moro na fazenda, na roça, na zona rural, e eu tenho interesse em produção de mudas. Não é parte obrigatória, e duas pessoas quiseram, então nós não vamos oferecer. Eu vou tentar, como jovem, como aluno, construir um grupo que tem interesse para no próximo semestre, quem sabe, ter a oferta daquela disciplina. Acho que tem muitas coisas que podem ser Seriam mudadas. complementares, né? Agora, senadora, É. e sua visão em relação a esse passo, né, que foi anunciado pelo governo em relação à escola de tempo integral? Qual é a sua visão a respeito? Olha, eu fui a relatora do tempo integral na Câmara, no Senado. Na Câmara foi o ministro Mendonça, ex-ministro. Eu sou uma apaixonada pela ideia. Esse modelo do Brasil, de tempo parcial, como se fosse regra geral, eu falo que é do Brasil, porque a maioria dos países do mundo, o tempo de permanência da criança na escola e do jovem é maior do que as 4 horas. Então, o tempo integral, acho que é a nossa saída, porque nós não podemos esquecer, Robson, que o que a pandemia aumentou um enorme déficit que nós já tínhamos na rede pública. Que gerou A rede mais pública evasão, né? já não é só a evasão, a aprendizagem. Você pega os resultados do final do 9º ano, os alunos têm resultados semelhantes a se estivessem iniciando o 6º ano ou terminando do 1º ao 5º. E, de igual forma, quem está no ensino médio, em algumas áreas, menos de 10% tem os saberes que deveriam ter, o conhecimento na série que estão concluindo. A gente já tinha um problema. Ele já é um problema instalado, que passa por várias questões. Mas os números mostram que algumas áreas, algumas matérias, o nosso prejuízo de aprendizagem, ele chega a 60%, 70%. Então, o tempo integral poderia ser uma alternativa também para aumentar o tempo de permanência. Logicamente, o tempo integral não é só passar mais tempo, tem que ter um currículo próprio, eu defendo assim, tem que ter estrutura. Se a escola não tem, vamos investir para melhorar uma estrutura básica para aquela escola, né? Não adianta só transformar uma escola tempo integral e ela não tem um refeitório, ela não tem banheiro, as salas de aula não são o mínimo de conforto, né? E eu não estou dizendo uma coisa luxuosa, mas pode ser chamado de escola, tem que ser escola. Então, o tempo integral, meu receio, né? Eu sou até fui relatora do programa Tempo Integral e sou a relatora de um PL que trata da educação integral. Quais são os critérios? Quantas horas no mínimo eu posso encaixar? Tem currículo próprio? Tem que ter mais pessoal? Ou seja, E aí, como preencher aquele tempo que o aluno, o estudante, vai ficar, digamos assim, praticamente dobrado na escola, na instituição de ensino, né? e não é só impedir que os meninos fiquem na rua, porque às vezes a gente fala assim, quero que tempo integral, que ao invés de ir para casa, ficar na rua, ele vai ficar na escola. Não, não é só ficar na escola, é que escola é essa? Como que o mais tempo dele pode ser aprimorado, inclusive nesse desenho de trajetos, de disciplinas
complementares, eletivas, seja qual for o nome que possa ser construído. Então, acho que o tempo integral é interessante. Eu tenho uma preocupação, porque ela foi uma iniciativa que começou também no governo, na gestão do Mendonça, mas com um edital que não teve continuidade, né? Faltou dinheiro e eles não avançaram com o tempo integral. O governo federal, ao abrir essas vagas, ele fala que vai financiar até o ano seguinte, que é o ano que entra no censo escolar. Então, eu lembrei que precisa mexer na merenda, na questão da alimentação escolar. E se vai sair e vai contar só com o Fundeb, nós temos que ter certeza que o Fundeb vai ser suficiente para esse processo de expansão. E também uma das preocupações, até o deputado Idilvan, do Ceará, manifestou uma preocupação com as cidades, né, que só tem uma escola e que funcionando o dia todo no tempo integral não ia funcionar à noite. E o trabalhador, e o jovem que não pode estudar durante o dia, e o jovem que não pode estudar porque não só porque trabalha, né, porque não tem condição de ficar o dia todo na escola, ele vai ficar sem nada, então a gente precisa garantir esse tempo de funcionamento. Eu Acho que o tempo entendo. integral ele é um bom acerto, mas ele precisa ter toda essa flexibilidade da ponta para poder organizar, né? Senadora, e caminhando para a próxima de finalizar a nossa entrevista, né, dentro do tempo que nós acordamos, já dentro dos seus outros compromissos também, eu gostaria de ouvi-la a respeito de como é que a sua atuação em favor da defesa da mulher se conecta com os textos que estão sendo discutidos na reforma tributária. Como é que a gente pode, na sua avaliação, conectar esses dois temas? Bom, acho que a reforma tributária ela vai nos obrigar, cada um dentro dos seus recortes. Eu tenho a questão da mulher, que é foco e preocupação na reforma tributária, a questão da educação e saúde, cuja base de financiamento é o ICMS, e que, por vezes, diferentes governos têm levado a tentativa de juntar os limites de investimento de saúde e educação, ou acabar com a definição na Constituição de percentual mínimo, dizendo que o nosso orçamento é muito engessado. A gente precisa estar vigilante em relação a isso. Como a reforma vai tratar da questão de serviços, da própria tributação de educação, o agro, né? Eu faço parte da Frente Parlamentar da Agricultura. Tributo, o valor do Brasil na área de alimentos é o maior do mundo. É impossível concorrer, é impossível garantir a continuidade de produção. Então, a proposta ainda carece de muitos avanços. Me E no parece caso que da há, me mulher, parece que há um espírito, né, só para concluir essa questão de produção de alimentos, antes de entrar na questão da mulher, me parece que há um espírito, isso, de certo modo, consensual, vamos dizer assim, com todas as tendências políticas que discutem esse tema, que é de se diminuir a tributação, especialmente no consumo, não só em relação a alimentos, mas praticamente tudo, né, e dar mais incentivos, inclusive, para a indústria, mas que se haja mais a taxação na renda, no lucro e dividendos, né? Ou seja, para desonerar o consumo do brasileiro na área de alimentos e nas demais, não é? na verdade, o Brasil precisa atender, né? Não é só, eu sei que a proposta do texto que veio da Câmara, a cesta básica, ela ficou com a alíquota zero, mas nós temos que ir além da cesta básica, né? Além da cesta básica. A nossa preocupação é com a questão um país como o nosso, que não consegue ter garantia da segurança alimentar. E que, se permanecer nesses moldes, a gente não consegue garantir a comida no Brasil e nem consegue manter viável a nossa exportação. Então, é importante. Eu penso que algumas áreas, né, eu recebi recente um documento dos produtores de vinho da região sul, porque tem uma proposta da tributação maior na questão das bebidas alcoólicas e cigarros, e ao mesmo tempo são dois
o vinho brasileiro não vai conseguir se manter no mercado comparativamente com o vinho que vem do Chile, da Argentina, vinho de vários lugares. Então, eles têm esse pedido, esse apelo, né, em relação à questão do tributo. E no caso da mulher, a nossa preocupação ela acaba envolvendo a questão da geração de emprego, de oportunidades, as condições para que a mulher possa estar no mercado de trabalho. Por vezes, eu fui líder da bancada feminina e em muitas situações a gente enfrentava, como foi recente, no período da pandemia, a mulher que não podia ficar nos hospitais em situação de risco sendo enfermeira, e aí a ameaça dela perder espaço no mundo do trabalho com uma série de legislações que acabam colocando o preço somente para a empresa. O governo é pouco protetor nesse sentido, né? O governo não tira do bolso dele. Ele pode até fazer algumas isenções, fazer alguns movimentos, mas ele não tira do bolso dele. Ele coloca para o pequeno empresário, para o empresário pagar, e, em muitos casos, acaba virando um contraponto contra a mulher. Oportunidades de financiamento, empréstimos, estímulos, né? Eu sou vice-presidente pelo Senado na Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, e eu fui relatora na CAI essa semana de uma determinação que os bancos públicos tenham dentro do seu recurso que ele vai emprestar, que ele vai ter oportunidade de financiar o empreendedorismo, uma verba carimbada para as mulheres. Então, para nós é importante porque quando a gente pensa não só na independência, nas condições da mulher ter a sua condição de sobrevivência, trabalho, mas tem uma grande ligação com a subjugação da mulher e a violência. Muitas mulheres suportam uma relação abusiva e violenta por não terem autonomia financeira, né? Então, todo o desenho tributário que for sendo construído para as diferentes cadeias produtivas, a gente precisa pensar no trato em relação à mulher. Perfeito. Bom, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da senadora, professora Dorinha Seabra, que é senadora pelo estado do Tocantins, pelo União Brasil. Seja sempre bem-vinda, senadora, ao nosso Espaço Cidadão. Eu deixo o momento final para as suas despedidas, junto a todos, todas e todos que nos escutam nesse momento. Então, eu agradeço, gostei muito de falar com você, Robson, parabéns pelo trabalho. Obrigado. É muito importante para a gente ter essa oportunidade de falar do trabalho e, ao mesmo tempo, fazer um apelo, né, a todos que acompanham, que te seguem, que vão acompanhar as notícias, se tiverem alguma sugestão sobre aprimoramento de legislação já existente, política pública, situação que pode ser aprimorada, nos ajuda muito, porque é a forma da gente que nem todas as vivências eu tenho, mas à medida que eu recebo uma demanda, nós vamos atrás, a gente constrói caminhos, aprimora leis que existem, fiscalização, garante a maior implementação, né? Porque às vezes a lei ela é aprovada e ela fica numa gaveta. Então, esse não é o nosso objetivo. Eu ouvi até ontem tive a oportunidade de falar sobre isso, eu ouvi de uma mulher que estava na cadeira de rodas no estado do Piauí, e ela disse num evento que eu estava, uma comissão mista da violência contra a mulher, ela disse: eu sou vítima da Maria da Penha. Aí todo mundo se assusta, porque Maria da Penha, ao contrário, para nós é símbolo da Isso. garantia do direito de combate à violência. Ela disse: não, eu acreditei na Lei Maria da Penha, eu acreditei que o Estado ia me proteger, eu denunciei e o Estado não me protegeu. O companheiro que havia cometido a violência contra ela saiu e voltou e fez ainda de maneira, foi mais violento, mais grave, pior, tanto é que ela hoje está numa cadeira de rodas. E a gente não deve servir como um alerta, né? Porque nós geramos expectativa e não é que a gente não tenha que fazer a lei, ao contrário.
nós temos que fazer, mas a execução e a garantia que ela tenha condição e saia do papel é a nossa responsabilidade, porque a gente gera expectativa, gera esperança, né? E isso é a nossa tarefa de fiscalizar para que aconteça, que seja cumprido. Então, um abraço a todos e que, se tiverem sugestão, mande lá para o gabinete da professora Dorinha, senadora pelo Tocantins. Obrigado, senador. Obrigada, um grande abraço, Robson. Parabéns pelo trabalho.